Luiz Barsi. A carteira ideal para o aposentado, que quer dormir tranquilo e ainda ver o dinheiro crescer. Imagine que você é um aposentado que guarda suas economias embaixo do colchão. Todo mês, você tira um pouco desse dinheiro para pagar as contas, comprar remédios e fazer aquela viagem com a família. Mas com o tempo, o dinheiro vai acabando e você começa a se preocupar. Será que vai durar até o fim da minha vida? Agora, pense em outra situação. Em vez de guardar o dinheiro no colchão, você coloca ele para trabalhar por você. Assim, mesmo gastando um pouco todo mês, o dinheiro não acaba. Pelo contrário, ele cresce com o tempo. É mais ou menos isso que o investidor Luiz Barsi ensina com a sua carteira ideal para aposentados. Luiz Barsi é um dos maiores investidores do Brasil. Ele começou do zero, trabalhou como office boy e, com disciplina e paciência, construiu uma fortuna investindo na bolsa de valores. O mais interessante é que ele não é daqueles que ficam comprando e vendendo ações todo dia, correndo riscos desnecessários. Pelo contrário, Barsi acredita em investimentos seguros, que pagam bons dividendos, uma parte do lucro das empresas que vai direto para o seu bolso, e que crescem devagar, mas de forma constante. É como plantar uma árvore frutífera. No começo, ela é pequena, mas com o tempo dá frutos todos os anos, sem você precisar fazer muito esforço. A carteira ideal de Barsi para aposentados é baseada em 3 ideias simples: segurança, renda recorrente e crescimento. Vamos entender cada uma delas como se fossem ingredientes de uma receita de bolo. Primeira, segurança, o alicerce da sua tranquilidade. Se você já construiu uma casa, sabe que o mais importante é ter uma boa fundação. Se a fundação for fraca, a casa pode desabar com o primeiro vento forte. Com o dinheiro é a mesma coisa. A primeira regra da carteira de Barsi é não correr riscos desnecessários. Isso significa evitar empresas que podem falir de uma hora para outra ou setores muito instáveis, como tecnologia de ponta ou criptomoedas. Em vez disso, ele recomenda investir em empresas sólidas, que já existem há décadas e que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, pense em uma empresa de energia elétrica. Todo mundo precisa de luz em casa, não é? Mesmo em tempos de crise, as pessoas continuam pagando a conta de luz. Ou então, uma empresa de água. Por mais que a economia esteja ruim, ninguém deixa de tomar banho ou lavar a louça. Essas empresas são como aquele amigo confiável que nunca te deixa na mão. Elas não vão te fazer rico da noite para o dia, mas também não vão te deixar na mão quando você mais precisar. Barsi gosta de empresas assim, que prestam serviços essenciais e têm um histórico de lucros estáveis. Alguns exemplos que ele costuma citar são Copel, energia elétrica no Paraná, Sanepar, água e saneamento no Paraná, e Taesa, transmissão de energia. São negócios que, mesmo em crises, continuam funcionando e gerando dinheiro. 2. Renda recorrente. O dinheiro que cai na sua conta todo mês. Agora, imagine que você tem um pomar com várias árvores frutíferas, laranjeiras, bananeiras e mangueiras. Todo mês, algumas árvores dão frutos e você pode colher e vender. Mesmo que uma árvore não dê frutos em um mês, as outras compensam. Assim, você sempre tem uma renda entrando sem precisar trabalhar. É isso que os dividendos fazem pelo aposentado. Dividendo é uma parte do lucro que a empresa distribui para os acionistas, quem tem ações dela. Se você tem ações de uma empresa que paga bons dividendos, todo mês ou todo trimestre cai um dinheiro na sua conta como se fosse um salário extra. E o melhor, você não precisa vender suas ações para receber esse dinheiro. É como se a árvore continuasse lá, dando frutos ano após ano. Barsi gosta de empresas que pagam dividendos altos e frequentes. Ele costuma dizer que o ideal é ter ações de empresas que pagam pelo menos 6% de dividendos ao ano. Isso significa que se você investir R$100.000, pode receber R$6.000 por ano só em dividendos, ou R$500 por mês. Não é um salário milionário, mas é um dinheiro extra que ajuda a pagar as contas sem mexer no seu patrimônio. Algumas empresas que costumam pagar bons dividendos são Vale, mineração, Petrobras, petróleo e Itaú, banco. Mas atenção! Nem toda empresa que paga dividendos é segura.
Por isso, Barsi recomenda escolher empresas com histórico de lucros consistentes e que atuam em setores essenciais, como os exemplos que demos antes. Terceiro, crescimento. O dinheiro que não para de aumentar. Agora, vamos juntar as duas primeiras ideias, segurança e renda recorrente. Se você investir em empresas sólidas que pagam bons dividendos, já está garantindo uma renda mensal. Mas Barsi vai além. Ele ensina que, além de receber os dividendos, você deve reinvestir uma parte desse dinheiro para comprar mais ações. Assim, no futuro, você terá mais ações que vão pagar mais dividendos, que você pode reinvestir novamente, e o ciclo continua. É como se você tivesse uma máquina de fazer dinheiro. No começo, a máquina é pequena e produz pouco, mas se você pegar uma parte do que ela produz e comprar mais máquinas, com o tempo você terá várias máquinas trabalhando para você, gerando cada vez mais dinheiro. No mundo dos investimentos, isso se chama juros compostos. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você tenha R$ 100.000 investidos em ações que pagam 6% de dividendos ao ano. No primeiro ano, você recebe R$ 6.000 em dividendos. Se você reinvestir metade desse valor, R$ 3.000 em mais ações, no ano seguinte você terá R$ 103.000 investidos. Com a mesma taxa de 6%, agora você receberá R$ 6.180 em dividendos. No terceiro ano, você reinveste metade de novo, R$ 3.090, e passa a ter R$ 106.090, e assim por diante. Parece pouco no começo, mas com o tempo, o efeito é poderoso. Em 10 anos, sem adicionar nenhum dinheiro extra, seus R$ 100.000 podem se transformar em mais de R$ 170.000 só com os dividendos reinvestidos. E o melhor, você continua recebendo uma renda mensal que cresce ano após ano. Como montar a carteira ideal de Barsi? Agora que você entendeu os 3 pilares, segurança, renda recorrente e crescimento, vamos ver como montar uma carteira parecida com a de Barsi. Ele costuma dizer que não existe uma fórmula mágica, mas algumas regras básicas podem ajudar. Diversifique. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única empresa. Escolha pelo menos 5 ou 6 empresas de setores diferentes: energia, água, bancos, mineração, etc. Assim, se uma empresa tiver problemas, as outras compensam. Escolha empresas com histórico de dividendos. Dê preferência para empresas que pagam dividendos há muitos anos e que têm um lucro estável. No Brasil, algumas boas opções são Copel, Sanepar, Taesa, Vale, Petrobras e Itaú. Reinvista os dividendos. No começo, reinvista pelo menos metade dos dividendos que receber. Com o tempo, você pode começar a usar uma parte para complementar sua renda. Tenha paciência, não espere ficar rico em um ano. A estratégia de Barsi é para quem quer construir riqueza aos poucos, como uma árvore que cresce devagar, mas dá frutos por décadas. Exemplo de carteira para aposentados. Para ficar ainda mais claro, vamos montar um exemplo de carteira com R$ 100.000, seguindo as ideias de Barsi. Lembre-se, isso é só um exemplo, e você deve adaptar de acordo com o seu perfil e objetivos. R$ 20.000 em Copel, energia elétrica, empresa sólida, com bons dividendos e atuação em um setor essencial. R$ 20.000 em Sanepar, água e saneamento, outra empresa estável, com histórico de pagamentos frequentes. R$ 20.000 em Taesa, transmissão de energia, empresa que cresce junto com o país e paga bons dividendos. R$ 15.000 em Vale, mineração, uma das maiores mineradoras do mundo, com dividendos altos. R$ 15.000 em Petrobras, petróleo. Apesar de ser mais volátil, paga dividendos generosos quando os preços do petróleo estão altos. R$ 10.000 em Itaú, banco. Banco sólido com boa distribuição de lucros. Com essa carteira, você pode esperar receber entre 5% e 7% de dividendos ao ano, ou seja, entre R$ 5.000 e R$ 7.000 por ano, ou R$ 400 a R$ 600 por mês.
Se você reinvestir metade desse valor, em 10 anos, sua carteira pode crescer para mais de R$ 150 mil, e seus dividendos mensais podem chegar a R$ 800 ou R$ 900. O que evitar? Barsi também ensina o que não fazer se você quer dormir tranquilo na aposentadoria. Não invista em empresas que você não entende. Se você não sabe como uma empresa ganha dinheiro, é melhor não investir nela. Fique com negócios simples como energia, água e bancos. Não tente adivinhar o mercado. Não fique comprando e vendendo ações toda hora, tentando acertar o melhor momento. Isso só aumenta o risco e as taxas. Não pegue dinheiro emprestado para investir. Se você está aposentado, já passou da fase de correr riscos. Invista apenas o dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Não se desespere com as crises. O mercado sobe e desce, mas empresas sólidas se recuperam. Se você investir em boas empresas, não precisa ficar olhando o valor das ações todo dia. Resumo final: como ter uma aposentadoria tranquila e ainda ver o dinheiro crescer? Luiz Barsi ensina que a chave para uma aposentadoria tranquila está em 3 passos simples. Primeiro, invista em empresas seguras. Escolha negócios que fazem parte do nosso dia a dia e que têm histórico de lucros estáveis, como energia, água e bancos. Segundo, receba dividendos todo mês. Compre ações de empresas que pagam bons dividendos e use esse dinheiro para complementar sua renda ou reinvestir. Terceiro, deixe o dinheiro crescer com o tempo. Reinvista os dividendos para comprar mais ações e aproveite o poder dos juros compostos. Assim, seu patrimônio cresce sem você precisar fazer muito esforço. É como plantar uma horta. No começo, você precisa regar e cuidar das mudas. Mas com o tempo, as plantas crescem sozinhas e começam a dar frutos todos os anos. Você pode colher alguns frutos para comer, usar os dividendos para viver e deixar outros para plantar mais mudas, reinvestir. Assim, sua horta nunca acaba e ainda fica cada vez maior. Se você seguir esses passos, não precisa se preocupar com o futuro. Mesmo que o mercado dê uma balançada, suas empresas continuam funcionando e pagando dividendos. E com o tempo, seu dinheiro não só dura a vida toda, como ainda cresce. É a receita perfeita para dormir tranquilo e acordar com mais dinheiro do que tinha no dia anterior. E o melhor de tudo é que essa estratégia funciona mesmo para quem não entende nada de investimentos. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, construiu sua fortuna assim, comprando ações de empresas sólidas, que pagam bons dividendos e segurando por décadas. Ele não fica tentando adivinhar o melhor momento para comprar ou vender, nem se desespera quando o mercado cai. Pelo contrário, ele vê as quedas como oportunidades para comprar mais ações por um preço mais baixo, como se estivesse em uma liquidação. Imagine que você tem uma padaria que vende pão todos os dias. Mesmo que alguns dias chova e menos pessoas comprem pão, no longo prazo, a padaria continua vendendo e gerando lucro. Se você é dono de uma parte dessa padaria, ou seja, tem ações dela, você recebe uma fatia desse lucro todo mês, independentemente do clima. É assim que funcionam as empresas boas. Elas resistem às crises e continuam pagando seus dividendos. Outra vantagem dessa estratégia é que ela não exige que você fique grudado na tela do computador acompanhando cotações. Você pode investir uma vez por mês, como se estivesse pagando uma conta, e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Quanto mais cedo você começar, melhor, porque os juros compostos têm mais tempo para agir. Mas mesmo quem começa mais tarde ainda pode colher bons frutos, desde que mantenha a disciplina. E não precisa ter muito dinheiro para começar. Se você consegue guardar 100, 200 ou 500 reais por mês, já pode comprar ações de empresas boas e começar a construir sua carteira. O importante é ser constante. Com o tempo, esses pequenos aportes vão se somando, os dividendos vão sendo reinvestidos
E quando você menos esperar, seu patrimônio já estará bem maior. O segredo é escolher empresas que você entenda e que tenham um histórico de pagar dividendos crescentes. Por exemplo, empresas de energia, bancos ou de alimentos costumam ser boas pagadoras porque têm receitas estáveis. Não precisa ser um especialista para saber que todo mundo precisa de luz, de água e de comer, certo? Então, empresas que fornecem esses serviços tendem a ser mais seguras. Por fim, lembre-se de que investir em ações não é um jogo de sorte, mas sim de paciência. Não espere ficar rico da noite para o dia. O objetivo aqui é construir uma renda passiva que cresça com o tempo e que te dê tranquilidade na aposentadoria. Se você seguir essa receita simples, seu dinheiro vai trabalhar por você e não o contrário. Assim, você pode aproveitar a vida sem se preocupar com o amanhã. E como fazer isso na prática? Vamos pegar um exemplo bem simples. Imagine que você tenha R$ 100.000 para investir. Em vez de colocar tudo em uma única empresa, você divide esse valor em algumas boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, R$ 30.000 em uma empresa de energia, R$ 30.000 em um grande banco, R$ 20.000 em uma companhia de água e R$ 20.000 em uma empresa de alimentos. Assim, você não fica dependente de apenas uma empresa e reduz os riscos. Outra dica importante é reinvestir os dividendos no começo. Quando você recebe o dinheiro das ações, em vez de gastar, você compra mais ações da mesma empresa. Isso faz com que, com o tempo, você tenha mais ações e, consequentemente, receba mais dividendos. É como uma bola de neve. Quanto mais você reinveste, maior fica o seu patrimônio e a sua renda passiva. Vamos supor que você comprou 1.000 ações de uma empresa que paga R$ 1 de dividendo por ação a cada trimestre. No primeiro trimestre, você recebe R$ 1.000. Se reinvestir esse valor, você pode comprar mais 10 ações, considerando que cada ação custa R$ 100. No próximo trimestre, você já terá 1.010 ações, e assim por diante. Com o tempo, esse efeito se multiplica, e você passa a receber cada vez mais. Mas atenção, não adianta escolher qualquer empresa só porque ela paga dividendos. É preciso analisar se ela é sólida, se tem dívidas controladas e se o negócio dela faz sentido no longo prazo. Uma empresa que paga dividendos altos hoje, mas está endividada ou perdendo mercado, pode não ser uma boa escolha. O ideal é buscar aquelas que têm um histórico consistente de lucros e distribuição de dividendos, e não se preocupe com as oscilações do mercado. É normal que o preço das ações suba e desça no curto prazo, mas o que importa é o longo prazo. Se você escolheu boas empresas, elas vão continuar gerando lucros e pagando dividendos, independentemente das crises ou das notícias ruins. O segredo é não se deixar levar pelo medo ou pela ganância. Por fim, lembre-se de que essa estratégia não é para enriquecer rápido, mas para garantir uma aposentadoria tranquila. Se você começar cedo, mesmo com pouco dinheiro, e for consistente, os resultados vão aparecer. E o melhor de tudo, você não precisa ficar acompanhando o mercado o tempo todo. Basta montar sua carteira, reinvestir os dividendos e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Assim, você pode dormir tranquilo sabendo que seu dinheiro está crescendo e que no futuro ele vai te sustentar sem sustos. E é exatamente isso que Luiz Barsi faz há décadas. Ele não fica preocupado com as oscilações do mercado, nem tenta adivinhar o melhor momento para comprar ou vender. Em vez disso, ele segue uma regra simples: investe em empresas sólidas, que pagam bons dividendos e têm histórico de crescer ao longo dos anos. Com o tempo, essas empresas se valorizam e os dividendos vão se acumulando, como uma bola de neve que cresce cada vez mais. Imagine, por exemplo, que você comprou ações de uma empresa de energia elétrica. No começo, ela paga um dividendo pequeno, mas todo mês você recebe esse dinheiro e usa para comprar mais ações. Com o passar dos anos, a empresa cresce, aumenta seus lucros e, consequentemente, os dividendos também sobem. O que era pouco no início
se transforma em uma renda significativa que pode complementar sua aposentadoria ou até mesmo cobrir todas as suas despesas. Outro ponto importante é não colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa. Barsi sempre defende a diversificação, ou seja, ter ações de diferentes setores, como bancos, energia, saneamento e varejo. Assim, se uma empresa ou setor passar por dificuldades, as outras podem compensar. Por exemplo, se o setor de energia estiver em baixa, o de bancos pode estar em alta, equilibrando sua carteira. E não precisa ser um expert para seguir essa estratégia. Barsi mesmo começou com pouco e foi aprendendo aos poucos. O que ele fez foi estudar as empresas, entender como elas ganham dinheiro e se têm condições de continuar crescendo no futuro. Ele olha para o histórico de dividendos, a saúde financeira da empresa e se ela tem uma boa gestão. Se tudo isso estiver alinhado, é um bom sinal para investir. Um erro comum é querer resultados imediatos. Muitas pessoas desistem quando veem o mercado caindo ou quando os dividendos não sobem rápido o suficiente. Mas o segredo está na paciência. Quem investe pensando no longo prazo não se abala com as quedas temporárias. Pelo contrário, vê nelas uma oportunidade de comprar mais ações por um preço menor e, assim, aumentar ainda mais seus dividendos no futuro. Para quem está começando, uma dica é separar uma quantia fixa todo mês para investir, mesmo que seja pouco. Com o tempo, esse hábito vai se tornando natural e os resultados começam a aparecer. E não precisa ser um valor alto. O importante é a consistência. Se você investir R$ 200 por mês em boas ações daqui a 20 ou 30 anos, esse dinheiro pode ter se multiplicado várias vezes. Outra vantagem dessa estratégia é que ela não exige que você fique grudado no celular ou no computador acompanhando cada movimento do mercado. Depois de montar sua carteira, você pode relaxar e deixar o tempo fazer o trabalho. Claro, é bom dar uma olhada de vez em quando para ver se as empresas continuam saudáveis, mas não precisa ser uma obsessão. E o mais legal é que, com o tempo, você vai perceber que seu dinheiro está trabalhando para você. Os dividendos vão entrando na sua conta e, se você reinvesti-los, eles vão gerar ainda mais dividendos. É como ter uma máquina de fazer dinheiro que funciona sozinha, enquanto você aproveita a vida. Por isso, se você quer uma aposentadoria tranquila, sem depender só da previdência social ou de um emprego, essa é uma ótima opção. Comece agora, mesmo que seja com pouco e seja consistente. O futuro agradece. E lembre-se, o mercado pode subir e descer, mas empresas boas sempre encontram um jeito de crescer e recompensar seus investidores. É só ter paciência e confiar no processo. Oi!